Bom dia, meus amigos da BR-163, especificamente da cidade de Novo Progresso. Hoje, terça-feira do Carnaval, e nós estamos aqui, sobrevivendo esse clima de chuva, o céu já fechado, Mas a gente está aqui não para falar sobre Carnaval, para falar sobre a ineficiência de operação do governo, a incapacidade de organizar a logística do Brasil. Esse que nós vivemos hoje aqui, um quadro na região da BR-163. A gente, por enquanto, ainda nem culpa a atual gestão do presidente Bolsonaro, porque recentemente até o ministro dos Transportes esteve aqui na região fazendo uma visita, conhecendo a realidade de como é que funcionam as coisas e exigindo para que agora, nesse ano de 2019, seja concluído o asfaltamento da BR-163, nesse perímetro que vem de Mato Grosso até a cidade de Birituba, em Itaituba. Então, esperamos que isso seja realizado, porque não é possível que a gente passe mais invernos. E lembrando, assim, a infraestrutura com a qual o Exército Brasileiro vem trabalhando ou vem apresentando na BR-163 há quase 2 anos, essa estrutura não possui capacidade técnica para responder ao chamado do General Inverno da Amazônia. Então, o Exército Brasileiro, com relação à engenharia, ele está provado já por 2 anos consecutivos que ele não possui capacidade operacional para sobrepor ao General Inverno Amazônico, certo? Então vamos aos números. Pegando aqui meu computador, conversando com alguns caminhoneiros esses dias, por acaso nós já estamos indo para a 2ª semana sem estrada, sem trafegabilidade na BR-163. A coisa está tão séria que houve um decreto presidencial na qual todos os transportes de caminhão pesados com destino ao estado do Pará estão impedidos de atravessar o estado do Mato Grosso para vir para o Pará. Por quê? Porque irá piorar o caos da qual vivemos, certo? Então vamos aos números para você ver que a incapacidade com relação à gestão dos governos anteriores, não vou dizer que tenha ocorrido processo de corrupção ou alguma causa, mas a mentalidade das nossas lideranças, a cabeça deles é muito pequena se a gente for pegar os números e colocar no papel de como a operacionalidade, a gente vê que os gestores públicos, eles não têm responsabilidade com o desenvolvimento desse país. Esse país ele é tocado pelas pessoas, pelos empresários, pelos trabalhadores, eles que têm coragem de vencer, porque até hoje as nossas lideranças, seja deputados, seja senadores, seja governadores, seja presidentes, os nossos líderes, eles se mostraram incapacitados de administrar os recursos financeiros do nosso país. Eles se perdem com recursos. E a iniciativa privada, com todas as dificuldades criadas pelo próprio governo, ela apresenta números fabulosos, números gigantes, números fantásticos, e levando em consideração o agronegócio, por ser um dos indicadores econômicos que puxa a economia do Brasil, certo? O que nós vemos? Parado, a estrada sem movimento, por causa de mentes pequenas, por causa de pessoas que se iludem com dinheiro público e desperdiçam esse dinheiro público através das dinheiro que some no meio do caminho e não chega até a estrada. Então vamos aos números. Conversando aí com o pessoal, escutando diversos jornais, lendo, hoje já tem uma estimativa que nós temos 70 quilômetros de estrada parado. Eles falaram aí que seria dentro apenas do município de Novo Progresso. Então vamos considerar só esses 70 quilômetros que eu vejo falar, mas com certeza é muito mais. É muito mais. Tá? Então vou colocar 70 quilômetros. Esses 70 quilômetros, eu peguei 70 quilômetros e transformei em 70 mil
metros, tá? Uma carreta, ela possui 25 metros, cada carreta. Então eu peguei 25 metros, 70 dividido por 25, eu achei o número de 2.800 carretas paradas. Esse número, como só tanto indo como vindo essa situação, então eu achei o número de 5.600 carretas, né? Então são vias duplas, né? Congestionamento, tanto indo como vindo. Então 5.600 carretas. Agora, a carreta, em média, ela vai 50, 60, até 70 toneladas, eles carregam, certo? Eu coloquei a média de 60 toneladas. Então, se você pegar 5.600 carretas, jogar a média de 60 toneladas, nós vamos ter 336 mil toneladas de produtos parados na BR-163, tá? Aí vamos à monstruosidade, então 360 mil toneladas. Eu nem fui correr atrás de quanto é que está uma tonelada de soja, vou deixar para o pessoal fazer esse cálculo. Pega para o governo fazer, pega 336 mil toneladas, multiplica pelo valor de tonelada. Se não me engano, está 1.000 alguma coisa. A gente vai achar o valor da economia que está parada na BR-163. Vamos agora ao outro fato, dos empreendedores, dos investidores, certo? Temos um preço de um caminhão hoje aqui, de um caminhão, ele está, coincidentemente, estou com a nota de um caminhão, está 455 mil, um caminhão da Volvo, tá? Está 455 mil, tá? E o preço de uma carreta está a média de 210 mil, tá? Aquela carreta bitrem própria para carregamento de sojas. Então, pegando esses preços, 5.600 caminhão parado, multiplicando por 455 mil, olha só o cálculo, dá 2.548 milhões de reais parado na BR-163, certo? Aí se você pegar 5.600 carretas multiplicado por 210 mil, você chega à cifra de 1.176 milhões de reais. Esses são os números, são números gigantescos. Agora você pega, somando os 2.548, dos 2.548 mil, mais 1.175.000, nós chegamos à cifra de 3.724 milhões de reais parada só nesse percurso de Novo Progresso a Moraes de Almeida. Esses são os números, 3 bilhões, certo? Parado na estrada, há semanas está parado na estrada, tá? Esses são os números. Agora, pegando a cidade de Novo Progresso, tem diversos caminhões parados dentro da cidade de Novo Progresso. Nas ruas tem diversos caminhões. Pegando a Alvorada Amazônia, uma quantidade imensa de caminhões. Pegando 1,1000 km, outra quantidade imensa. Então os números, se você for multiplicando os números são gigantescos, certo? Esses números são eles que fazem a economia do Brasil rodar a economia. São esses números que fazem com que a gente consiga desenvolver esse país. E eles estão parados, essa mercadoria, está tudo parado em Novo Progresso, na BR-163. Estão parados na BR-163. Pelos cálculos agora de 3 bilhões, juntando as sojas, tudo, nós deve estar a média de 5 a 6 bilhões de reais parado nesse trecho de 70 quilômetros. Resumindo, o governo federal edita uma regra que não pode vir mais caminhões para parar enquanto não resolver a BR-163, certo? Então, o que vai fazer com essa soja? Quantos bilhões estão parados? Quantos bilhões da economia? Está parada as lojas de caminhão, os fornecedores de pneus, está parada as assistências técnicas, está parada as próprias fábricas, certo? Porque se a economia não gira,
para todo um segmento econômico. Então o segmento da soja hoje está parado por ineficiência do governo, está parado por algum tipo de corrupção, está parado por incapacidade gerencial. Então diversos pontos está parado. Vamos colocar dentro da nossa realidade, não vamos esquecer, né? Por exemplo, hoje a nossa região aqui está com os combustíveis, toda hora de vamos abastecer mais, questão de combustível. Nós corremos um risco de estar com falta de combustível na cidade. Então a indústria de combustível, hoje a gente anda com o seu veículo, mas você anda preocupado se amanhã vai ter combustível ou não. Então nas propriedades rurais é um segmento que utiliza uma grande quantidade de diesel, gasolina, essas coisas. Como nós temos uma região de agricultura, de pecuária, então esses segmentos estão meio parados, meio tenebroso, devido à falta de combustível. Então todo mundo em plena atividade, mas tiveram que parar devido a essa questão do inverno, questão do BR-63. Então vai somando os bilhões, tá? Aí outro fato, a questão de alimentos, a questão de alimento na cidade, a questão de alimento da zona rural para a cidade, a questão de abastecimento. Hoje eu li num jornal local, né, que o frigorífico, né, o Redentor, vai parar por falta de animais. Por que vai parar por falta de animais? Frigorífico que emprega 400 pessoas aqui na região. Vai parar por quê? Por causa da BR-63. Se vai parar por falta de abate, os fazendeiros vão parar de fornecer gado. Pararam de fornecer gado por causa da BR-63. Esses fazendeiros possuem compromisso de pagar seus financiamentos junto às instituições financeiras, tudo enquanto. Então é um processo de calamidade pública. Todo mundo está sendo penalizado por falta de gerência na BR-63. Vamos na questão do turismo. Pleno carnaval, todo mundo parado aqui na região. Quantas famílias, pessoal da BR-63, fizeram uma programação de ir para Santarém, para passar o carnaval em Santarém, certo? Esse povo ia abastecer a economia de Santarém, ia abastecer o turismo. Está tudo parado. Por quê? Por causa da estrada. Então, novas lideranças, governo Bolsonaro, vamos rever os padrões de qualidades. Generais, vocês perderam a guerra para o general Inverno. Vamos rever o padrão de qualidade. Será que vamos ter que ressuscitar os soldados que construíram a BR-63? Porque eles, sem essa tecnologia toda, eles já fizeram mais do que o exército brasileiro, na média de 100 quilômetros, não consegue avançar a sua operacionalidade. Será que vamos ter que trazer os soldados que construíram a BR-63, pegar os soldados, os cabos, os generais da época, os sargentos, que construíram a BR sem apoio, com enxada, facão, motosserra, e abriram uma BR? Porque hoje essa BR tem uma grande quantidade de asfalto, tem todo um processo de logística, mas o exército brasileiro está incapacitado, não consegue operar, não consegue avançar. Então algum lugar está errado. E nós não podemos estar perdendo todo ano bilhões em bilhões de reais, diminuindo a nossa capacidade de produção. Porque acontecendo isso, nós diminuímos a capacidade de produção. Ao mesmo tempo, nós diminuímos a nossa economia no Brasil, certo? Nós causamos prejuízos. Quantos produtores rurais de grãos estão tendo prejuízo devido a isso aí? E esses produtores têm um custeio para pagar, têm os financiamentos. Sabe se o governo vai dar para o Banco do Brasil, para essas pessoas afetadas algum sistema, criar uma calamidade pública, prorrogar suas dívidas, para que eles paguem os seus financiamentos? Os caminhoneiros que têm financiamento de caminhões, que estão parados aí, que faz duas viagens por semana, que tem que pagar, será que o governo federal vai prorrogar o pagamento das dívidas deles junto aos financiamentos dos seus caminhões, das empresas? Então tem todo um contexto que precisa ser visto. E o Brasil parado por causa da inoperância do Estado. Lembrando que não estou culpando o atual governo, que já mandou até um ministro para vir. Esperamos que esse governo, o governo Bolsonaro, concretize a BR-163 para que no próximo inverno a gente não tenha passando essas dificuldades. Então, os números, voltando, os números são gigantes, são bilhões
da economia que estão parados. Acreditamos que no próximo ano não irá acontecer isso. Ok, presidente? Vamos alavancar a economia do Brasil, crescer. Vamos liberar recursos para o povo produzir. Vamos alavancar a economia. Mas para alavancar a economia precisamos de logística. Ok, presidente? Logística, BR-163, atoleiro nunca mais. 2019 seja o último atoleiro da BR-163. Eu quero só ressaltar a questão triste desses acontecimentos, né? Eu tive conhecimento, acho que 2 ou 3 pessoas já morreram nesse atoleiro, perderam o controle, certo? E houve alguns tiros, algumas fatalidades, tá? Entre motoristas, tá? As pessoas estão lá para trabalhar, mas a pressão psicológica, a pressão por falta de alimento, a pressão psicológica, a pressão familiar, tudo enquanto sobre essas pessoas, elas paradas, não fazem dinheiro, elas têm contas a pagar. E tudo isso leva aos nervos, desespero e a fatalidade de algumas vidas que foram perdidas nesse grande atoleiro, nessa falta de operacionalidade do Estado brasileiro. Acreditamos que não existirá isso no próximo inverno. Brasil acima de todos e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado.